Boa tarde, vamos continuar aqui com a nossa aula. Hoje, continuando a aula de terça-feira, 29 de setembro de 2020, agora com História. Nós vamos falar sobre os alfabetos antigos. Então, leia com o aluno os textos das páginas 19, 20 e 21. Vamos lá no livro de História, né? Já abri aqui para vocês acompanham aí no livro de vocês, na página 19. Então vamos lá. Alfabetos antigos. No decorrer do tempo, os sistemas de escrita utilizados por diferentes povos passaram por transformações. Então nós temos aqui, né? Os fenícios, que viviam na região onde é o Líbano na atualidade, um país do continente asiático, tinham o comércio como principal atividade econômica. Né? Então os fenícios, né, uma das populações mais antigas, né, da nossa história, eles utilizavam, pessoal, como principal atividade econômica e o comércio. Para facilitar a comunicação com outros povos com os quais comercializavam, os fenícios desenvolveram um alfabeto com 22 consoantes. O alfabeto fenício ficou conhecido por outros povos que passaram a utilizá-lo. Depois, os gregos incluíram vogais e formaram um dos alfabetos que é usado atualmente. Então nós temos aqui, o alfabeto latino, que é o que nós usamos, o alfabeto fenício, que é o que os fenícios criaram lá no passado, e o alfabeto grego, né? Que é o que os gregos utilizaram muito tempo atrás, né? Criaram muito tempo atrás. Ok. Página 20. Dos monges capitais à imprensa. Há aproximadamente 1000 anos, na Europa, alguns monges... O que é monge, professor? Olha aqui, Monges são pessoas que se dedicavam completamente à vida religiosa. Esses monges, eles se especializavam em fazer cópias manuscritas de livros e documentos. Esses monges eram conhecidos como copistas. Sabe esses camaradas que tiram cópia? Igual hoje em dia, né? É muito comum a gente encontrar aí na rua e para tirar xerox, aqueles camaradinhos que ficam tirando xerox. Era parecido com isso, mas naquele tempo não tinha essa tecnologia de hoje, né? O que é algo manuscrito? Cópias manuscritas, olha lá, tudo escrito à mão. Eles copiavam à mão. Esses camaradas eram chamados de copistas. Olha aqui, esta imagem representa copistas trabalhando. Foi originalmente produzida em 1283 para um livro do rei Afonso X de Leão e Castela. Há aproximadamente 560 anos, o alemão Johannes Gutenberg inventou uma máquina que imprimia textos. Olha a primeira máquina de xerox que a gente conhece. Claro que não com a tecnologia de hoje, né, pessoal? Essa máquina recebeu o nome de prensa móvel. Desde a sua criação, tornou-se mais fácil registrar e divulgar informações, além de produzir cópias de livro. Observe como funcionava. Pessoal, só para a gente entender, foi graças a essa máquina aí do Johannes Gutenberg, né, essa prensa móvel, ela foi uma das que fez com que a própria Bíblia, né, fosse reproduzida e espalhada por várias regiões, certo? Graças a essa máquina aí. Então, como que funcionava essa máquina? Primeiro, na máquina prendia-se o papel, a prensa era movimentada manualmente para baixo. Segundo, depois as letras que formavam os textos a serem copiados eram cobertos com tinta e prensados no papel. Atualmente, é possível registrar e ler informações em diferentes meios de comunicação, revistas, jornais, livros impressos ou arquivos digitais, computadores, tablets, celulares, entre outros. Nesta foto, crianças acessam a internet pelo computador na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Nós vamos ler até a página 21. Então vamos lá. Página 21. Os documentos e a história.
Para estudar o passado, os historiadores analisam documentos produzidos por pessoas que viveram em outras épocas e em distintos e em vários lugares. Por meio do estudo desses documentos, os historiadores podem escrever informações sobre o que aconteceu antigamente. Então, pessoal, o que seriam esses documentos? Seriam os grandes registros de pessoas que viveram há 100, 200, 300 anos atrás, né? Como eu já falei para vocês, os primeiros homens, né, os primatas, eles faziam vários desenhos nas cavernas, né, que a gente chama de pintura rupestre, certo? Foram graças a esses desenhos que os historiadores descobriram como era a vida deles. Então percebam que os documentos, quando eu falo em documento, não pensa só não pensa em documento de identidade, não estou falando desse tipo de documento, eu estou falando de documento no modo geral. Por exemplo, um arquivo um documento de um cartório, uma carta que alguém enviou para alguém no século XV, e ali aquela carta descreve riquezas e detalhes da época. Então isso é um documento histórico. A história se apropriou disso para poder contar a história, certo? Quando são usados para estudo do passado, esses documentos recebem o nome de fontes históricas. Então, quando a gente usa esses documentos no passado, né, a gente chama essas ferramentas, esses documentos, de fontes históricas. As fontes históricas, elas podem ser divididas em escritas, orais, materiais ou visuais. Conheça melhor cada uma delas. Então, o que seria uma fonte escrita, por exemplo? Itens como livros, jornais e revistas podem ajudar os historiadores a estudar o passado. Esse tipo de documento é chamado de fonte escrita. Por exemplo, pessoal, eu quero saber como que estava a economia, a política no Brasil em 1950. Como que eu posso saber disso? Eu posso pegar um jornal da época, certo? Então é uma fonte escrita, correto? Depois vem entrevistas, lendas e histórias divulgadas por meio da oralidade. Programas de rádio, gravação de voz são consideradas fontes orais. Então, quando eu vou entrevistar, para eu saber como era a política dos anos de 1950, eu descobri que tem um senhor, vamos dizer, meu avô que tem 100 anos, ele viveu em 1950, ele era adolescente em 1950, então ele lembra como era a política. Então eu vou gravar uma entrevista com meu avô e ali ele vai me contar detalhes, né, de forma oral. A gente chama isso de fontes orais. A diferença, pessoal, é que as fontes orais, elas podem não ser tão verdadeiras assim, porque a gente está lidando com um tipo de fonte que, por exemplo, vamos supor que meu avô de 100 anos vem me falar da política de 1950. Ele pode me dizer uma mentira e eu achar que é verdade, porque não tem nada que comprove, certo? Nós temos as fontes materiais. O que seriam, pessoal? São objetos, por exemplo, roupas, brinquedos, moedas, esculturas e construções. Eu quero fazer uma pesquisa e quero saber como que os brasileiros se vestiam em 1950. Então eu vou descobrir aí essas fontes materiais, como que era a vestimenta da época. Por meio dessas fontes, os historiadores conseguem descobrir como era o modo de vida das pessoas nas sociedades estudadas. E temos também as fontes visuais, pessoal. Fotografias, filmes, pinturas podem ser consideradas fontes históricas. Esse tipo de documento é chamado de fonte visual. Terminamos a explicação. Agora, o que está pedindo? Depois que a gente leu aqui, copie e responda em seu caderno de história o seguinte exercício. Então, depois que nós já lemos, você vai reler na sua casa a página 19, 20 e 21, o que você vai fazer? Você vai copiar isso que está aqui, tá vendo? Você vai copiar isso aqui, ó. Copie e responda em seu caderno de história o seguinte exercício. Você vai copiar tudo isso daqui lá no seu caderno. O que está pedindo para fazer? Relacionada à documentação histórica, vimos em nossa apostila que são classificados em 4 tipos principais. Sobre esse assunto, cite 3 exemplos de documentos que podem ser considerados de fonte escrita.
Depois, cite 3 exemplos de documentos que podem ser considerados de fonte oral. E depois, cite 3 exemplos de objetos que podem ser considerados fonte material. E, por último, cite 3 exemplos de documentos que podem ser considerados de fonte visual. Vocês vão copiar isso aqui no caderno de história, vai colocar a data de hoje, qual é a data de hoje? 29 de setembro de 2020, vai colocar a data de hoje, correto? E vai responder: tio, mas como que eu lembro? Todas essas respostas estão no texto. Tá? E você também pode voltar a assistir o vídeo do início para você prestar atenção quais foram as fontes que eu falei aqui para vocês, correto? Finalizou isso daí, terminamos a nossa aula de história. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, pessoal, eu estou no WhatsApp. Valeu!